Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado todas as terças-feiras no nosso programa, estudando, esse irmão querido que nos deixou aí um legado de informações sobre a questão dos animaizinhos. Então muito obrigado a vocês que têm nos prestigiado e estamos estudando, o livro Animais, Tudo que Você Precisa Saber, da Mundo Maior Editora. Um livro muito interessante, um livro muito fininho, com questões bem simples, bem didáticas, e nós já estamos na questão número 37. Então vamos ver qual foi a pergunta deixada para o Marcel e o que ele nos deixou aí de informação a respeito. Existe alguma sequência reencarnatória no que se refere às espécies? Muita gente pergunta isso e o Marcel tentou explicar da forma mais didática possível. Vamos lá. Esta confusão ainda é muito comum entre as pessoas que se interessam em saber sobre a espiritualidade dos animais. A confusão a que me refiro é entre considerar o corpo e o espírito como a mesma coisa, e não é. Quem evolui e reencarna para evoluir é o espírito, e não o corpo. O Espírito de Verdade disse em O Livro dos Espíritos: teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. O corpo é apenas um instrumento de manifestação dos espíritos neste e em outros mundos físicos, mas não evolui. À medida que o nosso espírito e o dos animais também evolui, recebemos corpos específicos de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Porém, como já dissemos, os corpos são modelos específicos criados para a nossa evolução e crescimento espiritual. Quanto a isso, encontramos em O Livro dos Espíritos: o corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. No que se refere à evolução das espécies, como corpos físicos, as respostas são ainda mais detalhadamente encontradas nos estudos científicos de Darwin. É muito importante a gente entender isso, essas questões relacionadas ao espírito e ao corpo físico, porque as pessoas têm aquela em mente, o cachorro é sempre cachorro, encontramos isso na literatura espírita. O cachorro é sempre cachorro, o gato é sempre gato, o corpo físico do cachorro é sempre igual, assim como dos gatos, enfim. Mas aquele espírito, aquele princípio inteligente que está habitando aquele corpo, esse sim evolui. Conforme ele vai adquirindo novas experiências, tendo outras experiências aqui na matéria, ele vai adquirindo novas possibilidades de habitar um corpo físico mais elaborado. Então, por exemplo, não faria sentido hoje quem habita um corpo de um cachorro ou de um gato já reencarnar diretamente no corpo de um ser humano, pois ele ainda não adquiriu condições evolutivas para utilizar todas as potencialidades de um corpo humano. Da mesma forma que nós, hoje aqui na matéria, nós seres humanos, dificilmente nós teríamos condições de ir para mundos mais evoluídos, onde os corpos físicos também são mais evoluídos, onde a constituição física desses mundos é completamente diferente daqui da Terra, porque nós ainda não adquirimos condições espirituais suficientes para ir para lá. Então, nós ainda não conseguiríamos nos adaptar a isso. Então, por isso que é preciso várias e várias e várias encarnações numa mesma espécie, numa mesma situação, no mesmo reino, para aí sim a gente adentrar a uma situação melhor, a um reino mais elaborado, com condições físicas mais elaboradas, de acordo com a nossa evolução espiritual. Mal comparando, é como se nós pegássemos um estudante do ensino médio, do ensino primário, e já colocármos na faculdade. Ele não iria ter condições de acompanhar o estudo de uma faculdade, porque ele ainda não adquiriu conhecimento suficiente para sentar num banco de escola de faculdade. Então, espiritualmente falando, é mais ou menos a mesma coisa. Os nossos irmãozinhos animais estão evoluindo junto com a gente, mas eles precisam de muitas e muitas experiências, assim como nós, para adentrarmos um dia a fase de angelitude. Como o próprio Livro dos Espíritos diz, a natureza não dá saltos. Nós precisamos acompanhar esse progresso, ter paciência para evoluir e, claro, sempre ter esse olhar de que um dia estaremos numa situação mais evoluída. Antes de encerrarmos, uma questão aqui do livro dos Espíritos, no capítulo Os Três Reinos, que muitos companheirinhos espíritas às vezes pulam, não querem estudar, acham que não precisa, mas é muito interessante esse capítulo para quem quer
se instruir a respeito dos animais. Questão 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta dos espíritos a Kardec: numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Simples assim. E eu não consigo ainda, até hoje, entender por que existe polêmica, entre aspas, do meio espírita em querer entender isso. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 607. Estamos evoluindo. Já passamos por inúmeras outras experiências, assim como os nossos irmãos animais também estão evoluindo junto com a gente, estão passando por essa fase evolutiva e um dia chegarão à fase de humanidade. Então qual é a polêmica nisso? Não consigo entender, né? Por que alguns companheiros ainda relutam, né, em aceitar a questão da espiritualidade dos animais. Bom, esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e semana que vem estaremos juntos aqui em mais um programa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.